para mim é chocante, sendo honesto aqui, professor Marcos, é chocante para mim. Para mim é chocante, sendo honesto aqui, professor Marcos, é chocante para mim que Lula esteja concorrendo a presidente. Para mim também. Eu acho que é surreal, assim. Eu não acho que ele foi inocentado, a minha avaliação é que ele foi descondenado. Mas isso já está em pauta já. Inclusive, Alexandre de Moraes não tirou a fala de um juiz dizendo que não, ele não foi inocentado, não. Uhum. Não, e outra coisa, não houve análise de provas pelo STF, né? E essas provas vinham sendo analisadas, foram exaustivamente analisadas pelas instâncias anteriores nas quais ele foi condenado. Então, a impressão que a gente tem realmente, embora isso seja muito complexo também, mas não dá para negar que há um grau de politização no STF também. Então, a decisão do Fachin pareceu ser até bem monocrática, inclusive, gerou muita polêmica, até no meio jurídico não houve concordância em relação a isso. Enfim, é uma questão chocante. Mas se de tudo isso, professor Marcos, que nós conversamos aqui, nós pudermos reafirmar o fato de que não se deve reduzir o cristianismo das pessoas a uma escolha política, eu acho que nós vamos fechar aqui com chave de ouro, porque isso tem dado margem para muita agressão, muita violência simbólica, e várias pessoas me atacaram, me agrediram, eu sofri isso na pele, né, nas mídias sociais, pessoas me rotulando como de esquerda, como esquerdista, como me chamaram de teólogo de meia tigela, porque eu fiz uma crítica, e porque eu fiz uma crítica ao bolsonarismo, eu não critiquei a figura do presidente, né? Entendo. Eu fiz isso há uns 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, professor Marcos, fiz uma crítica direta ao presidente. Depois, na mesma mídia social, me retratei, porque a minha crítica foi bem violenta, foi um momento ali de passionalidade. Mas mostrou humildade, o mais importante é isso. Na sequência eu fui e me desculpei na mesma mídia, né, me retratei e falei, olha, foi incoerente com a minha própria história aqui nas mídias sociais, porque eu defendo o diálogo, mas num momento de passionalidade, eu fui lá e postei. Mas eu acabo sendo muito vítima disso, as pessoas vão ali, desqualificam em função, e esse binarismo político, né, professor, está tão forte, porque quando você critica um lado, eu vivo isso com amigos que estão nos dois polos, né? Criticar um lado não significa que você está contra ele. Te coloca no outro, eles pensam assim. É bitolagem. Uma amiga minha falou assim, Rony, eu trabalho com uma colega, ela é de esquerda declarada, né? Ela de esquerda, fala, Rony, eu me alinho realmente com a esquerda, sou eleitora de Lula. Aí, semana passada, fala, Rony, você é bolsonarista, você vota em Bolsonaro. Aí o meu amigo que é bolsonarista, não, você é eleitor de Lula, você é eleitor do PT. E na verdade não. Eu acho que a gente precisa ser capaz de pensar fora dessa Exatamente, né? Você está falando uma coisa fundamental. Mas é isso, professor. Amém. Fantástico. Diálogo muito bom aqui com você. Conversar com gente de alto nível, a gente se eleva, e bem, né? Eu fico muito feliz com esse diálogo sobre a questão política, né? E a gente falar aqui para os outros entenderem como é que a gente não precisa estar de um lado e engolir tudo que o mesmo está fazendo. Então, votar em alguém, você vota por algum motivo, por alguns motivos. Não significa que você está concordando 100% com o outro lado. Por exemplo, eu sou contra o lulismo e o bolsonarismo. Eu não sou extremismo nesse ponto. Eu não engulo tudo que eles falam. E também não fico falando o tempo todo, não, tal. Eu voto por esse motivo, esse. Isso aqui, pra mim, eu acho que eu tenho esse direito de dizer assim, eu voto em Bolsonaro porque tem alguns elementos ali que me atraem mais à Bíblia. Não é? Me mostra mais. Eu sou contra alguns elementos. Eu não sou a favor de legalização de drogas, aborto. Eu sou do respeitar o homossexual 100%, mas não concordar com ele. Respeitar não quer dizer concordar com suas práticas. Eu respeito o praticante, mas as suas práticas, biblicamente, ao meu ver, não é reconhecido como um padrão legítimo bíblico. Se eu sou contra isso, eu não preciso atacar. Eu não preciso destruir, dizer que é filho do cão de Satanás. Não. Se Lula concorda com isso e outros elementos, beleza, problema dele. Então, a sua área do esquerdismo, você vai se identificar com ele por conta disso. Já o outro vai dizer, não. E vai ter que engolir tudo que Lula fala? Não. Eu vou ter que engolir tudo que Bolsonaro fala? Não. Eu posso criticar. Mas criticar não significa que eu estou do outro lado. Significa que eu tenho consciência de dizer assim, eu não aprovo isso, eu não concordo com isso. Mas me atrai isso aqui.
Foi como um colega meu que me Claro, ataca sempre claro. no WhatsApp e dizendo, e aí, cadê? Tu vai falar alguma coisa contra Bolsonaro? Não, porque não sei o que, tu só fica atacando Lula. Eu disse, veja só, é a questão seguinte, eu não concordo com tudo que Bolsonaro fala, não, menino. Foi uma discussão gigante, eu disse, calma. Aí o pessoal é tóxico, não, tu concorda com tudo que ele fala? Eu disse, claro que não, que eu não sou bitolado, eu não sou demente, não. Exato, Tem muita coisa que pra exatamente. mim ele fala, que eu já falei pra você, pra mim era um cavalo batizado. Uma burrice, uma tolice falar isso. Professor Marcos, você falando isso é interessante, porque eu vejo isso acontecer muito, acontece muito comigo. O pessoal me define muito de esquerda, por quê? Sobretudo porque às vezes eu critico alguns aspectos do governo Bolsonaro. Mas veja, essa identificação ela é sempre parcial, ela não é total. Então você fala para mim assim, professor Rony, você me pergunta, professor Rony, você se define como sendo de esquerda? A minha resposta é sempre a mesma, professor Marcos. Não me defino de esquerda. Glória a Deus. Mas tem não, sim, mas veja, professor, eu entendo a esquerda brasileira como um espectro político muito amplo. Tem pautas lá com as quais eu concordo? Tem. Mas eu concordo com todas? Não. E tem pautas, em particular, que são tratadas em níveis diferentes. Vou dar um exemplo polêmico aqui. Questão da terra, do uso da terra. A esquerda milita muito em torno disso, né? Tem sim, os sem terra. De ocupação de terras, MST, etc. Agora não é nem MST, mas mudou o nome agora, né? Agora não, já tem um tempo já, né? Acho que agora é uma sigla maior. Veja, professor Marcos, eu de fato sou a favor de que a terra seja produtiva. Eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser trazido à tona. Mas não sou a favor da invasão. Porque existe a meritocracia, eu falei até no meu canal aqui, falando sobre o que a direita defende e o que a esquerda faz. Eu fiz uma análise histórica, o que foi a esquerda, no que ela se transformou e o que ela é. Eu fiz esses três espectros para o pessoal saber. E no final eu fui mais tendencioso, claro, para o meu lado direito e falei, ó, o que ele defende é isso e o que a esquerda é isso. E falei um lado e o outro. E mostrei na prática. Por exemplo, eu passo a vida toda trabalhando, me esforçando, compro minha casa, compro um terreno. Aí vem uma pessoa e diz, eu quero esse terreno. Eu aprendi uma coisa, que a esquerda, ela sacrifica a individualidade em prol da coletividade. Ela sacrifica a meritocracia em prol da coletividade, não o outro. Você se esforçou a vida toda, tem um título de doutor, eu digo, claro. Vamos pegar esse título de doutor e dar para outra pessoa. Tu fica só com um de bacharel. Sim. O professor Marcos, por exemplo, eu tenho uma seríssima reserva em relação à visão armamentista do governo Bolsonaro. Mas eu acho que o armamento no campo foi positivo. Muito. A redução nos índices foi absurda. A gente não pode negar. Isso E você perguntar para mim aqui nos bastidores, Rony, o que você acha de Bolsonaro? Eu vou falar horrores de Bolsonaro. E de Lula? Mas foi também. Mas foi um aspecto positivo do governo, particularmente. O índice gigante de assassinato, inibiu muito. Quem é que vai atacar uma pessoa na terra que está armada lá? Os ladrões vão dizer, hoje vou nada. Exato. E eu até, professor Marcos, entendo que a questão do armar-se, né, você fazer uso desse nível de força, há certa legitimidade nisso. Sim. Né? Os países que são mais armados, o índice de assassinato, de morte são muito menores. O Brasil é alarmante. Não, sim. Mas veja só, professor, eu acho que no Brasil isso levanta uma discussão mais ampla. Porque a gente tem processos históricos, culturais, a gente tem uma população que não foi educada para isso. Eu acho que é uma discussão bem ampla. Mas, para resumir o ponto, professor, eu acho, por exemplo, o policial, ele está numa ação policial, ele se vê numa circunstância em que ele precisa atirar, e se for o caso até atirar para matar. Eu acho que é legítimo, como recurso último da força. Mas essa onda que foi insuflada no Brasil de que bandido bom é bandido morto, para mim, é contrário ao evangelho de Cristo. Eu não apoio esse slogan, não. Não tem como, professor Marcos, as nossas igrejas, e aí quando eu falo isso, muita gente vai e diz assim, ele está legitimando o crime. Não, pelo contrário, eu sou a favor de uma legislação severa. Eu fiquei mordido, professor Marcos, quando eu vi, numa palestra de capelania, a capelã amenizando crimes horrorosos. Não, porque foi um espírito maligno que oprimiu e uma pessoa que precisava ser abraçada. Não, ele tem que cumprir a pena. Ele precisa cumprir uma pena longa. A justiça tem que ser severa. Agora,
Daí, professor, a gente banalizar a vida... Eu não apoio esse discurso também, não. Não. Isso é contrário. Historicamente, isso é contrário ao cristianismo. Pura verdade. Infelizmente, a gente viu muitos evangélicos embarcarem nessa onda, a gente viu muitos evangélicos adotarem esse discurso, né? E a pessoa fala salivando, né? Ah lá, viu, mais um CPF cancelado. Não, isso aí é um discurso esquisito, eu não apoio, não. É esquisito. Na minha família agora, professor, há menos de um mês, na família da minha esposa, 2 jovens foram mortos no intervalo, assim, 2 irmãos, né? O primeiro foi assassinado em torno de 9 da manhã, o irmão foi para ver o corpo e foi assassinado na sequência. E, professor, é muito difícil. E você chegar e dizer que mas ele matou o bichinho para pegar um celular? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Você chegar a dizer isso, o bichinho do ladrão, por quê? Por que incriminar o bichinho por conta disso? Então, assim, é legitimar a prática, o praticante e a omissão. É triste. Eu acho que isso é mais triste ainda do que você chegar a dizer, como a anta do Bolsonaro falar, CPF, não, para mim o outro candidato, Lula. Isso aí você vai ser acreditar, hein? É verdade. Ou não, talvez não. Eu tenho medo, não. O abençoado do Bolsonaro fala, sei o que, bandido morto, bandido bom é morto, beleza. E o outro Lula diz assim, não, bandido só porque ele foi pegar uma armazinha e não sei o que, pra mim é um discurso pior. Não, isso é triste. É a atenuação do crime, né? É a atenuação do crime. Onde está o humanismo aí, o espiritualismo, né? Não dá. Crime é crime. Crime é crime, professor. Não dá pra gente amenizar isso. Eu defendo uma legislação mais severa. Eu acho que não é a única solução. Eu acredito que a solução para grande parte disso é um trabalho relacionado à educação, mas a educação ela vai gerando resultados a médio e longo prazo. Então a gente precisa ter uma ação policial ostensiva, o policial precisa ter uma retaguarda jurídica que funcione de fato, mas não banalizar a vida humana, né? Não banalizar. É muito triste, professor, você vê jovens, como eu vi, né, meus sobrinhos ali, o mais velho tinha 29 anos. Triste mesmo, isso é angustiante. Você. E o evangélico muitas vezes compra esse discurso porque ele não sente na pele, porque ele não vê um familiar dele ser vitimado pelo crime, né? Não estou colocando o criminoso aqui como vítima, não, tá, professor Marcos? A palavra vitimado aqui é uma forma de dizer assim, a pessoa que foi ali, teve a vida ceifada em decorrência do crime, né? De ter ingressado na vida do crime. Eu acho que no final a gente tem que lamentar isso, a gente não pode se alegrar com isso. Entender que é uma consequência previsível. Mas a palavra mas é lamentável, exatamente. É uma consequência previsível, Rony? A gente sabe que o crime normalmente ele termina nisso, mas é lamentável, eu não posso sentir satisfação nisso, é isso que eu estou criticando, professor Marcos, que a gente vê os evangélicos tendo satisfação nisso. É um slogan horrível. E eu acho que esse não é o caminho. É horrível. Irmão, para nós finalizar com as últimas perguntas aqui, já fazendo uma ligação que, assim, essa entrevista aqui está sendo uma das entrevistas que todas as que eu já tive foi muito boa, mas essa aqui está bem empolgante, né? A gente está tranquilo, eu estou sentindo um bem relaxado, de boa. Aqui o nosso canal é justamente esse. Mas assim, eu queria falar sobre, voltando na perspectiva, sobre o ceticismo, na sua visão. Você acha que o ceticismo, o ateísmo atual, é por quê? Quais são os motivos na sua visão, assim? É porque a igreja não soube fazer o seu papel bem feito? Ou o que, na sua visão?